Olá, pessoal, tudo bem? Como diz a Bruna, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Friday Taxis. Então, olá, Bruna, tudo bem por aí? Bom, já que você roubou minha introdução, vou dizer olá, né? Olá, olá. Então, lá, né, gente, mais uma semana, como sempre, novidades, umas um pouquinho mais temas que a gente já conversou por aqui. Outros temas novos que algumas pessoas pediram, né, para a gente tratar hoje. Então, vou tratar de um tema bem espinhoso, né? Me deram uma missão aqui complicada, né? Falar sobre monofasia. O que que é monofasia? Vou ter que explicar. Tem que fazer tipo uma aulinha, né? Geral aqui. É lógico que tem muita coisa dentro de tudo isso que eu vou comentar, né? Mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas antes, né, de a gente começar com as nossas notícias aí, algumas malvadas e outras um pouco mais malvadas, que é geralmente isso que a Fazenda faz com a gente, né? Ou as fazendas. Temos coisas interessantes, né, Bruna? Alguns recadinhos aí paroquiais, né? A gente vai fazer um recadinho paroquial, a gente faz no final, vamos fazer no começo, né? Vamos fazer o que a gente tem de novidade, o que que nós temos aí preparado. Vai lá, manda bala. Então, nós agora temos os nossos episódios em podcast, lá nas plataformas do Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e da Google. Então, se você não quer ver a nossa carinha, mas quer ouvir a nossa deliciosa voz, vai lá no Boa. Spotify e curte os episódios que passaram, esse daqui também. Se você está ouvindo no Spotify, também deixe seu recadinho para nós lá na plataforma, que a gente vai ficar muito feliz de saber a opinião de vocês. E não esquece de deixar também o seu comentário aqui no vídeo, tá? Se você está ouvindo o nosso podcast, a gente tem lá no canal do YouTube o vídeo gravado e de vez em quando os próximos nós vamos nos programar para fazer ao vivo alguns deles. Então, se inscreve no nosso canal, segue o nosso podcast e nos acompanha lá no Instagram e no LinkedIn. A gente está sempre postando novidades por lá. Isso aí, muito legal. Olha só, né? Veja que bacana. É, é porque assim, tem horas que não dá para parar para ver vídeo, a gente sabe. Tem algumas pessoas veem depois, vê. Depois a gente fez até, estamos separando em blocos para ficar mais fácil aí a visualização. Mas a gente está no carro lá, indo, né, trabalhar, tá numa viagem, né, tá querendo escutar alguma coisa, põe o nosso podcast lá, escuta. Tem coisa interessante, sempre, toda semana a gente sabe que tem coisa que nós comentamos aqui que pode ser dúvida de muita gente, então por isso compartilhem, né? Compartilhem também, deixa o like lá, né? Ajuda a gente para a gente divulgar esse trabalho que a Tex está fazendo com todo carinho, né? Que está deixando a gente mais louco, né? Já não bastasse o que a gente tem no dia a dia, então o negócio a ideia é ficar mais tranquilo quando a gente fala, então a gente não tira aquela formalidade. Então, aproveite todos os canais, o YouTube também, e como a Bruna falou, provavelmente a gente vai fazer algumas coisas ao vivo, programando aí, vamos ver, quem sabe até alguns convidados, né, para participar também. Então, tem muita coisa para a gente está engatinhando ainda, mas a gente chega lá, né? Exatamente. Então, beleza, é isso aí, né? Então, vamos Vamos começar? começar aí nossas notícias. E não só notícias também, né? Também tem outra novidadezinha que a gente vai depois trazer aí pro pessoal, né? A gente não, vou roubar aqui, vou dar um spoiler aqui. Então, a gente vai fazer notícias sim, mas a gente vai trazer alguns cases, né? Aqui para depois para discutir algumas. Tem até um nome, depois a Bruna diz, a gente está ainda para batizar, a Bruna já quer trazer um nome, mas talvez seja esse mesmo. Mas dúvidas, algumas questões aí polêmicas que a gente atende aqui com o pessoal de orientação, nossos clientes, a gente traz aqui, obviamente no anonimato, né? Mas só o caso em específico para a gente debater
e compartilhar com vocês algumas questões espinhosas, né? Exatamente. Prometo não queimar a pauta hoje. Então, beleza. Então vamos Então, vamos lá. lá. Manda lá, vamos lá. Como é que foi aí, Bruna? O que que a gente tem preparado para hoje? Então, a gente vai começar hoje com um pedido de um dos nossos seguidores, ouvintes lá no Instagram, que está falando, que pediu, né, para o nosso guru do ICMS falar de ICMS monofásico, que logo logo vai estar aí em pauta. Muito provavelmente tenhamos muitas discussões sobre o tema, porque é um tema novo, né? Então, doutor Nicolas, fale para nós sobre o ICMS monofásico e o que nós podemos esperar disso. Então, tá, né? Bom, então, primeiro, como eu falei, né? Não tem como falar desse regime monofásico sem entender o que que é monofásico, né? É, Primeira coisa, não confunda com substituição tributária, certo? Porque substituição tributária é uma coisa, monofasia é outra. A gente está mais habituado a ouvir esses termos, principalmente monofasia, quando a gente fala de PIS e COFINS, né? PIS, PASEP e COFINS tem um regime lá que é monofásico, mas assim, sendo o mais objetivo possível. Regime monofásico significa você tributar uma única fase da cadeia e não mais as demais. Então, assim, como assim uma fase da cadeia? Geralmente, você tem lá importadores, tem aqueles distribuidores, né? Porque monofasia para ICMS vai ser específico para alguns combustíveis, que eu vou citar aqui, certo? Então, ao invés de acontecer, como acontece na substituição tributária, em que você tem o industrial ou o importador, que geralmente são os chamados substitutos. O que que é isso? Eles, quando substitutos, vão recolher o ICMS da sua própria operação, seria o importador importa e vende. Quando ele vende, é a própria operação do importador. Quando o industrial fabrica e vende, é a própria operação do fabricante. Mas além de pagar o ICMS dessa própria operação que ele está fazendo, na substituição tributária você recolhe o ICMS de todos os demais revendedores do ciclo econômico até o consumidor final. Só que você recolhe isso de forma antecipada. Quando se fala de substituição tributária, você recolhe o ICMS do teu estado de forma antecipada. Tanto é que se no meio da cadeia o infeliz lá resolver fazer uma operação interestadual e quebrar a corrente, quebrar a cadeia, começa tudo de novo na substituição tributária, né? E isso é um terror, né? Porque quem trabalha com ST sabe, pô, mas eu comprei o produto com ST, agora estou fazendo uma operação interestadual, aí eu tenho que posso recuperar o ICMS da entrada, tem uma complexidade a mais quando se realizam operações interestaduais. ST é isso. E lógico, aqui eu estou simplificando, né? Porque você tem tratamento na operação interna, tratamento na operação interestadual, e você também tem questões de aplicação ou não da ST. Veja que o negócio é monofasia, a gente já vai longe, né? Já vai indo por outros caminhos aqui. Mas isso é importante porque posso dizer para vocês que mais de 50% das empresas no Brasil fazem errado a substituição tributária. E isso com experiência de curso, de palestra que eu fiz em vários lugares desse país, né? Porque o pessoal acha que EST é só pela NCM do produto que você aplica. Tem uns aplicativozinhos que o pessoal coloca lá e sai aplicando sem analisar a fundamentação. Mas esse tema também é um aulão, né? Talvez tenha um aulão Uhum. aí, né? Talvez tenha um aulão de ST que é interessante aí, o pessoal entender bem essa sistemática. Mas Sem veja, monofasia spoiler. não tem nada. Sem spoiler, mas já dando spoiler, né? Mas monofasia é diferente. A monofasia, você vai ter a tributação do ICMS pelo importador, pelo distribuidor, refinaria ali, e acabou. E dependendo do produto, você vai recolher o ICMS ou para o estado de origem, só para o estado de origem, se for uma operação interestadual, ou para o estado de destino, se for uma operação interestadual, ou para o próprio estado, obviamente, se é operação interna. E pode existir, para alguns casos, uma divisão da tributação. Parte vai ficar com o estado de origem, parte vai ficar com o estado de consumo. Então, é um pouco complicado aqui, porque nós temos hoje uma lei complementar, né, que trouxe isso, que foi a Lei Complementar 192 de 2022. E essa lei complementar, ela trouxe esse regime monofásico que já está previsto na Constituição, já estava previsto na Constituição desde 1988. Tinha essa previsão na Constituição de 88. E foi colocado que você poderia ter a sistemática para gasolina e etanol anidro combustível,
o diesel e o biodiesel, o gás de efeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural, certo? A princípio, era para entrar em vigor no dia 1º de abril, essa tributação monofásica. Mas nós tivemos um outro convênio, né, o convênio 199 de 2022, Uhum. que levou e prorrogou, né, na verdade, desculpe, não foi o 199 de 2022, foi o 12 de 2023, que prorrogou isso para 30 dias, ou seja, entraria em abril, 1º de abril vai entrar em 1º de maio. Agora, se não Segunda-feira. acontecer coisa, né, que pode acontecer. Pode ser, inclusive, na sexta-feira, quando você estiver escutando isso aqui, pode ser que tenha uma publicação aí e coisa nova pode acontecer. Quando a coisa é nova, geralmente tem várias prorrogações, né? Vamos ver se isso vai acontecer com esse semestre monofásico. Mas o convênio que eu falei anteriormente, o 99 de 2022, ele trouxe, na verdade, a aplicação apenas para diesel, biodiesel e gás com efeito de petróleo. Então, por exemplo, gasolina não entrou nessa história ainda, certo? Pelo menos com o que está no convênio que nós temos hoje, 199 de 2022, certo? Então, assim, esses produtos é que vão ter essa questão da tributação monofásica, certo? Que você vai tributar uma vez só. E aí, quem que vai ter que fazer essa tributação uma única vez? Quem vai ter que tributar isso aí vai ser lá, de acordo com o convênio também 199 de 2022, o produtor nacional de biocombustível, a refinaria de petróleo e suas bases, a central de matéria-prima petroquímica, que é chamada pela sigla CPQ, unidade de processamento de gás natural, o estabelecimento produtor ou industrial ou a ele equiparado, definido lá ou autorizado por órgão federal competente, também a sigla UPGN, o formulador de combustíveis e o importador. Então, qualquer tributo tem um contribuinte, o ICMS tem, na própria Lei Complementar 87 96 tem essa definição, e a Lei Complementar 192 de 2022 trouxe essas pessoas como contribuintes, ou seja, somente essas pessoas vão tributar o ICMS e recolher ou para o estado de origem ou para o estado de destino, ou vão dividir essa tributação. Tá claro? Então vai acontecer uma única vez. Depois de tributado por essas pessoas que são os contribuintes, né, que são eleitos os contribuintes, não vai mais haver tributação. Então posso estar fazendo operação interestadual, posso estar fazendo operação interna, não se fala mais em tributação de ICMS, vai acontecer uma única vez. Então isso que caracteriza a monofasia, né? No PIS e na COFINS é assim, tem produtos monofásicos que só o industrial, o importador tributa com uma alíquota maior. Depois você já deve ter ouvido falar, daí o cara aplica alíquota zero lá. Mas não é que o Estado está te dando benefício. O Estado na União está te dando benefício, que é tributo de competência da União. Não é isso. É porque se o industrial e o importador já aplicou uma alíquota maior de PIS e COFINS, os demais não vão mais pagar PIS e COFINS, porque a tributação ocorreu em uma única fase, uma única etapa. É a mesma coisa que vai acontecer aí para o ICMS, certo? De maneira sucinta, tá? De maneira sucinta. Quem trabalha um pouquinho mais com o ICMS vai falar assim, pô, mas combustíveis não tem uma não incidência lá na Constituição Federal, nas operações interestaduais, papapá. Primeiro que aquela não incidência não é benefício. Aquilo existia para você inverter a sistemática geral do ICMS, que é sempre o tributo ser devido para o estado de origem. Com esses produtos, a não incidência tinha como intenção destinar a arrecadação para o estado de consumo, que vai acontecer na monofasia. Em algumas situações, o ICMS vai ser recolhido para o estado de consumo, a depender do produto. São alguns produtos ali, e essa lei complementar define isso. Tá? Mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui, senão daqui a pouco vai acabar o Friday Tax, eu só falei de monofasia. Né? Mas essa não incidência, inclusive, a lei complementar diz que não se aplica nesses casos de monofasia. Tá? Então é um negócio novo, diferente, bem diferente do que a gente está acostumado. E principalmente o recolhimento. Né? O recolhimento, que hoje a gente tem lá, nós chamamos quando tem uma aplicação de uma alíquota, não vai ser assim com a monofasia. Você não vai ter uma alíquota que você vai aplicar sobre o valor e vai ter o ICMS. Vai ser a chamada tributação ad rem, né? Que vai ser por um valor pré-fixado, por litro.
Então, cada produto também vai ter um valor em reais ali, que você vai multiplicar pela quantidade e vai chegar no valor resultante do ICMS, certo? Então, é chamado de ad-rem. Questão que tem muita gente perguntando. Hum, Ah, mas eu comprei o diesel, eu sou transportadora, e aí eu vou poder tomar o crédito, porque hoje tem os insumos, esses combustíveis muitas vezes são insumos que geram crédito para algumas empresas, né? Será que eu vou poder tomar o crédito ou não? Veja, a lei complementar disse que não gera crédito para essas pessoas que vão ser os contribuintes na monofasia do ICMS. Então, não vai ter aquela sistemática de crédito e débito, que é característico do ICMS. Então, para a monofasia, isso não vai acontecer. Então, aquele que vai ser o responsável, o contribuinte, não vamos chamar essa palavra responsável errada, falar que responsabilidade é uma coisa, contribuinte, responsável é uma coisa, contribuinte é outra. O contribuinte do ICMS na monofasia, ele não vai tomar crédito, porque a tributação vai acontecer de forma ad rem. Então, você não vai ter alíquota para compensar o ICMS da entrada, isso não acontece com o contribuinte. Mas aqueles que vão depois, lá na frente, no ciclo econômico, adquirir esses combustíveis, eles vão ter a sua tributação normal. E aí está o problema. Será que essas pessoas vão poder tomar o crédito? A legislação diz que tem que informar qual que é o valor do ICMS ali embaixo, mas de que forma que isso vai acontecer? Porque vejam, tem ICMS que é devido só para o estado de origem, não é devido para o estado de destino. E nesses casos, será que o destino vai poder tomar o crédito, respeitando o princípio da não cumulatividade? Também está na Constituição, relacionado ao ICMS. No estado de destino, como é que eu vou fazer para acreditar? Vou acreditar a informação que vem na nota? Ou vou poder aplicar a alíquota do ICMS sobre o valor da aquisição e tomar, que é o que se faz hoje? Provavelmente aquilo que se pagou é aquilo que vai dar crédito nos casos em que o Estado permitir, porque isso está muito nebuloso, tá? Então você vai lá e pergunta, posso tomar? Ninguém se manifestou, né? E seria interessante o quê? Consultar o Estado. O Estado vai ter que se manifestar e se pronunciar. Nesses casos previstos na legislação, posso tomar? De que forma eu vou tomar? Então, eu recomendo que aguardem. Então, não se assustem se amanhã, né, ou depois, um pouquinho mais, nos próximos dias, prorrogar isso aqui, certo? Pode ser que aconteça. Ou pode ser que entre em vigor e não se assustem também. Entrou em vigor e eu não sei o que fazer. Isso é o que mais acontece, certo? Em relação a ICMS. Entra um troço, está rodando, e aí? E aí as coisas vão se acertar daqui 1, 2, 3 meses, né? Então, infelizmente, coisa nova gera problema. Primeiro assim, coloca o troço, depois a gente vê o que a gente faz. É geralmente assim que os fiscos funcionam. Então, gente, de maneira sucinta, né? Basicamente a monofasia é isso, né? Mas ainda tem muita coisa para ser esclarecida. Hoje, se você pegar o regulamento do ICMS, no estado do Paraná tem um anexo que fala disso. E os estados que colocaram isso nos seus regulamentos estão lá, só replicaram o que estava na lei complementar. Só replicaram. Agora tem que vir refinando o que dá, o que não dá, como é que vai ser, operacionalizar. Existem CSTs novos agora, né? Foi publicado os CSTs novos, Código de Situação Tributária, específicos para monofasia, que você vai precisar colocar nos documentos fiscais para referenciar que se trata de um produto monofásico. Então, isso já tem. Mas aí depois outras particularidades nós temos que aguardar aí um pouquinho mais à frente os estados se manifestarem. Tá legal? era para ser Satisfeito? uma pincelada básica, né? Você não se aguenta. É, ICMS. Desculpa, né, gente? Mas esse ICMS, veja que eu ainda me controlei aqui, né? Mas esse de monofásico aí é tema novo, vai dar muito o que falar. Então, se por exemplo, né? Se por exemplo falar que não pode tomar crédito, aí já vai vir o pessoal alegando o princípio da não cumulatividade, então vai ter assunto aí para a gente conversar mais para frente, com certeza. É. Falou de ICMS, o Nicolas não se aguenta. São coisas que a gente acha que as coisas não podem ficar mais complexas e, olha, fica.
Bom, a Dá gente um tem jeito. uma reforma tributária aí, né? Em pauta, logo logo a gente fala disso aqui, mas tributário, gente, acho que até vai ter muito assunto ainda pela frente. Vai, com certeza. Mesmo que venha a reforma tributária, a gente já falou, né? Isso aí não vira a chave da noite para o dia, né? Tem um período de transição. Vai ter alguns anos Exatamente. para viver com as duas modalidades, provavelmente, né? É, e com o nosso judiciário, nada impede que essa reforma seja suspensa ou qualquer outra coisa do gênero. Então, Sabe? não vou nem falar É, nada. vamos viver um dia de cada vez, né? Se a gente começar a prever o futuro, a gente já desiste. Exatamente.